O dia em que uma transmissão da BBC quase matou o primeiro escalão da FEB antes mesmo dos soldados brasileiros pisarem na Europa. A operação de transferência do primeiro esquadrão brasileiro para combater na Itália durante a Segunda Guerra Mundial começou na noite do dia 29 de junho de 1944. As tropas deixaram a região da Vila Militar, no Rio de Janeiro, em caminhões e rumaram em direção aos galpões da região portuária da Mauá, no centro do Rio de Janeiro. As tropas embarcariam em um navio da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, o USS General Mann, um navio de transporte de tropas e cargas, equipado com 4 canhões de 127 mm, além de 16 canhões de 28 mm. Sua capacidade de contingente beirava os 5.000 homens, que somavam-se aos 465 homens necessários para a operacionalidade da embarcação. A FEB acabaria sendo dividida em 5 escalões, e esse primeiro escalão que estava sendo enviado no primeiro momento era composto por cerca de 5.800 homens, completando a lotação da embarcação que zarparia da cidade do Rio de Janeiro no dia 2 de julho. Mas antes de deixar o porto da cidade, o então presidente Getúlio Vargas visitou a embarcação para discursar em frente aos homens que estavam indo para a guerra. Soldados da Força Expedicionária, o chefe do governo veio trazer-vos uma palavra de despedida, em nome de toda a nação brasileira. Sei quanto nos custa, a todos, este momento transcendente em que vos separais dos vossos lares, do calor e do carinho dos entes amados. O destino vos escolheu para a missão histórica de fazer tremular, nos campos da luta, o pavilhão auriverde e responder com a presença do Brasil às ofensas e humilhações que nos tentaram impor. Dedicai-vos de corpo e alma à vossa gloriosa missão. A nação vos seguirá, com o pensamento ungido pelas mais fervorosas preces de Deus, certa de que a vitória será o apanágio de vossas armas. O governo não se descuidará um instante no desvelo pelas vossas famílias. Estejais tranquilos. É com emoção que aqui vos deixo os meus votos de pleno êxito. Não é um adeus. É antes um até breve, quando ouvires a palavra da pátria agradecida. Após deixar o Porto do Rio, o comboio, composto por navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, mas também da Marinha do Brasil, seguiu rumo em direção a Nápoles, na Itália. A bordo, os pracinhas precisaram se adequar ao cardápio da embarcação, que consistia de alimentos típicos da culinária estadunidense e que eram muito diferentes daqueles consumidos aqui no Brasil, sendo servidos ovos, bacons e feijão doce, algo muito diferente que os pracinhas estavam acostumados, como um cuscuz, um feijão preto ou um arroz, mais tradicional da culinária brasileira. Mas no quesito entretenimento, os febianos deram um show. Ao embarcarem para a Europa, os soldados brasileiros receberam aquilo que ficou conhecido como saco A e saco B, algo que você pode conferir melhor neste vídeo aqui do canal, mas que de forma resumida foi uma forma de separar itens de necessidade para a guerra com itens de lazer. E nos sacos que eram transportados itens de lazer, muitos pracinhas escolheram levar os seus instrumentos musicais, o que ajudou a liberar as tensões e o nervosismo que era fazer a travessia do Atlântico em meio aos eventos da Segunda Guerra Mundial, sendo os navios de transporte de carga e passageiro alvos prioritários da Alemanha nazista na época. E embora o principal terror da viagem fosse os U-Boats, os submarinos alemães, agora já muito enfraquecidos durante o segundo semestre de 1944, mas que ainda se faziam presentes no Atlântico, o maior perigo, de fato, viriam de ondas de rádio. Quando o comboio atravessou o Estreito de Gibraltar, a região de acesso ao mar Mediterrâneo, a famosa rádio de notícias britânicas, a BBC, anunciou abertamente ao mundo que um comboio aliado, composto de tropas brasileiras, estava chegando para reforçar o teatro de operações na invasão da Itália, expondo todos os 5.800 homens do primeiro escalão da FEB, assim como a tripulação de marinheiros estadunidenses que estavam transportando esses homens. Após a transmissão da notícia, que também foi repassada a bordo da embarcação, levando toda a tripulação em choque, Paul McQuire, o comandante do navio, ordenou que se estabelecesse um estado de alerta na embarcação, ordenando o soar dos alarmes e de que todos os marinheiros estivessem em prontidão de combate. Assim como eles haviam escutado a transmissão de rádio, os italianos e os alemães
certamente também haviam interceptado esta mensagem e estavam cientes da chegada dos brasileiros. A ordem era clara: nenhum homem que não estivesse vinculado a uma defesa antiaérea ou qualquer outro meio de defesa do navio estava permitido a se manter no convés. Em pouco tempo, o comando do navio receberia uma mensagem do comando aliado localizado em solo, informando que aviões da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, estariam sobrevoando a região norte da Itália e poderiam ser uma possível ameaça ao comboio brasileiro. Mas em uma operação de coordenação militar entre as forças, o comando aéreo aliado foi acionado, enviando caças para interceptar essas aeronaves localizadas e impedir que alcançassem o comboio. Apesar do susto, as tropas brasileiras desembarcaram em Nápoles no dia 16 de julho de 1944, levando consigo a força e resiliência que marcaram a FEB durante a sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Conheci essa história? Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir para me mostrar o interesse de vocês em temas como este, além de deixar a sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça, caso tenha uma dúvida, basta comentar. Quem sabe ela não se torna um vídeo. Um abraço e até a próxima!